Segunda Crônica 6, do 36 ao 39. Amém? Diz assim: quando pecarem contra ti, aí ele faz um parênteses, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro ali a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos, e impiamente procedemos. E se converterem a ti com todo o teu coração, com toda a tua alma, na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquem ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Amém, irmãos? Volta para mim no versículo 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregarem diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. Remota é uma terra longe, vizinha é uma terra perto. Vamos nos atentar ao detalhe, irmão, desse versículo. Nós já aprendemos o que significa a palavrinha quando. Quando se indica uma condição. Quer dizer, ele está falando assim, ó, quando? Se não aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo. Quando? Então ele está falando, ó, quando? Eu não sei quando, mas que vai vir, vai. O que vai vir? Nós vamos pecar contra quem? Porque ele faz um parênteses lá. Não há homem que não peque. Então, primeira coisa, todos nós sabemos que nós vamos um dia passar por essa condição de pecar contra Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Aí na sequência a Bíblia é bem enfática, ela usa a palavrinha E lá, usa a letrinha E e não a letrinha O. A Bíblia é bem enfática em dizer que quando isso acontecer, quando nós pecarmos contra Deus, o que vai haver da parte de Deus para conosco? Uma indignação. Então é fato, nós vamos pecar, mas Deus vai se indignar diante de nós. Aí vem outro ezinho, que é o mais doído ainda, que ele vai permitir. E quando acontecer, irmão, a indignação por parte de Deus, o que vai acontecer conosco? Eles vão nos entregar a quem? Aos nossos inimigos. Aí ele finaliza dizendo: seja esse cativeiro um cativeiro perto ou um cativeiro longe. Eu acredito que cativeiro não é bom, mas quanto mais longe, pior. É, porque você está mais distante, ainda um cativeiro mais longe ainda. Amém, irmãos? Então note que existe o Z de Deus ali. Então nesse versículo aí, Deus está querendo nos dizer assim: vai chegar um tempo que nós vamos pecar contra Ele. Ele vai se indignar. E Ele vai permitir que nós sejamos entregues ao nosso inimigo, para que Ele nos leve em cativeiro. Mas aí, irmãos, nós já aprendemos que Deus nunca vem contra uma nação sem antes avisar. Ele está nos avisando que isso vai acontecer, que é o quando. E também nós aprendemos já que a palavra de Deus, ela nos dá um escape, ela nos dá um refrigério, ela nos dá uma solução para todo e qualquer problema da nossa vida. E isso nós vamos aprender nos 2 versículos seguintes. Como que nós temos que proceder diante dessa hora em que nós estivermos pecando contra Deus. Eu vou ler os 2 versículos e a gente vai no detalhe também. E na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o teu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra que deste a seus pais. Então tem um lado certo de orar. E para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Note que quando a gente vai para o cativeiro, que a gente pecou contra Deus, a primeira coisinha que vai ter que acontecer em nossas vidas é o cair em si.
E note que tem um detalhe aí, esse cair em si, ele acontece aonde? Lá no cativeiro, ou seja, no momento da colheita daquilo que a gente plantou. Ou seja, irmãos, é aquele momento que nós deixamos a casa do pai, como fez o filho pródigo. E a gente sabe que quem deixa a casa do pai vai comer bolota. Então é aquele momento de cativeiro, irmãos, é lá na terra da prostituição, onde tem fome, tem aflição, tem angústia, tem as colheitas da desobediência, que nós vamos cair em... É no momento da adversidade que a gente vai olhar e falar, meu Deus do céu, agora, irmão, nós não podemos esquecer que o cair em si não é da boca para fora. A primeira coisa que a pessoa que cai em si acontece na vida dela, ela não contende com a palavra de Deus, ela recebe. Tem muita gente que fala cair em si, mas na verdade não caiu nada, porque não quer viver o que está aqui. Segundo, irmãos, quem cai em si não exerce o amor que é leviano, mas exerce o amor que tudo espera, que tudo suporta, que não busca os próprios interesses. Então cuidado quando fala que caiu em si, porque a irmã pregou aqui que a gente tem que viver o que prega. Vai ser falho? Lógico, aí. Tô aqui pregando, você acha que eu não estou sujeito a um monte de erro ali? Tô. Mas eu também posso vir aqui me consertar diante de um erro, mas a gente tem que ao menos se esforçar para viver o que prega. Quem cai em si, irmãos, reconhece realmente o erro dela, reconhece as falhas e clama, como está escrito lá, pela misericórdia dia e noite, que é o fato de nós não sermos consumidos. Esse é o verdadeiro cair em si. Mas olha a ordem, quando a gente cai em si, aí tem uma palavrinha lá, e ao ezinho de novo, não é o ou. O que acontece quando a pessoa cai em si? A primeira coisa, se converte. Só que a pessoa está se convertendo, mas ainda ela está vivendo o cativeiro da vida dela, porque aonde que ela está se convertendo? Lê lá, ó, e na terra do teu cativeiro a ti suplicarem. Então, irmãos, o cair em si vai ser lá, fora da casa do pai ainda, comendo bolota de porco, colhendo tudo aquilo que plantou. Aí a pessoa, as escamas caem, os comichões dos ouvidos saem. Aí ele fala, agora eu entendi o que eu fiz. Porque Deus é justo, o pastor pregou aqui. Deus é justo. Você quer a justiça de Deus ao meio-dia? Cuidado, que às vezes a gente clama a justiça de Deus, a gente não está ao meio-dia, irmãos, ele manda justiça. Mas é aquela justiça que dói, porque não está ao meio-dia. Então, irmãos, até esse cair em si, essa conversão acontece lá no cativeiro. Só que aí ele fala assim, ó, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem. Então é lá no deserto que nós vamos colocar o nosso joelho no chão e fazer o quê? E suplicar a Deus e clamar a Deus naquele momento lá. Irmãos, e olha só que triste isso. Quando nós suplicamos a Ele, olha o que nos ensina a palavra de Deus. Fala assim, ó, pecamos, perversamente procedemos e agimos o quê? Impiamente. Irmãos, a palavra perverso dói. É muito mal essa palavra. Então quando a gente não faz aquilo que Deus nos ensina, muitas vezes Ele nos tem por o quê? Perverso. Que Ele falou, pecou contra Ele. Agora só que essa conversão, essa súplica, irmãos, ela não pode ser de qualquer maneira. Olha o que está escrito no versículo 38. Diz lá assim, ó, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, irmãos, quando nós nos convertermos de verdade, ele está falando assim, ó, não é da boca para fora. Tem que ter uma conversão verdadeira. Tem que ter uma conversão que não é da boca para fora. Tem que ter uma conversão com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Mas aonde que vai ter essa conversão? Note que é tudo no cativeiro. Então Deus permite todo esse cenário na nossa vida, nós passarmos tudo isso, mas todo esse cenário, irmão, acontece lá onde nós estamos cativos. Mas Deus, ele é tão bom, né? Como a gente falou, para tudo, irmãos, Ele nos dá escape. Mas antes disso eu quero fazer uma observação. Quantos ainda cativos em cativeiro? Quantos ainda pagando o preço, irmãos, por causa de uma desobediência?
por causa que não quer ao menos se esforçar, estão lá comendo bolota de porco, estão fora da casa do pai, o pai está esperando vir aqui para colocar sandália nos pés, anel no dedo, mas a pessoa prefere comer bolota porque pecou contra ele. Então, irmãos, quando existe a verdadeira conversão, que é com todo o coração e com toda a alma, aí Deus ele nos ensina a orar para o lado correto, olhando para a casa que foi edificada. A casa que foi edificada é a casa que foi edificada para a honra e glória dele, que é a nossa casa de oração, elevando, olhando, orando da maneira que lhe apraz, elevando os nossos olhos, irmãos, aos montes, que é de lá que vem o nosso socorro, orando, irmãos, apenas querendo contemplar em ver o Filho e crer. Então é nessa casa que ele nos ensina a orar. Mas o detalhe, irmãos, tudo isso acontece lá no cativeiro. E como nós já aprendemos, Deus ele nos dá um escape para tudo. Ele não vem contra uma nação sem antes avisar. Então, quando nós agimos dessa maneira, ou seja, nós reconhecemos que pecamos contra Deus, que é o cair em si, quando nós nos convertemos, quando nós suplicamos a Ele a sua misericórdia, quando nós nos entregamos, aí haja conversão com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e quando nós oramos olhando somente para Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé, olha o que nos espera no versículo 39. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra. Mas aqui eu quero fazer observação em algo aqui. Quando nós nos posicionamos, que nem foi falado ali anteriormente, caí em si, me converti de todo o coração, de toda a alma, a Bíblia nos fala que a gente tem um direito. Executa o seu... Qual que é esse direito, irmãos? Direito de receber o perdão e a misericórdia de Deus em nossas vidas, que é o mais importante, que é o fato de nós não sermos consumidos. Irmãos, diante de todo esse cenário, todos nós somos falhos e pecadores. Vai chegar o dia que nós vamos pecar contra Deus. Quando isso se achegar em nossas vidas, irmãos, lá na terra do cativeiro, a primeira coisa nós temos que cair em si, nos converter, suplicar. Aí na sequência ele fala assim, ó, converte novamente, mas de todo o coração e toda a alma. E ora elevando os seus olhos ao monte, que é a direção certa, que é de lá que vem o nosso socorro. Ora olhando para a tua casa de oração, que aí, irmãos, onde abundou o pecado, superabundou. Aí vem a graça de Deus, que é o direito que nós temos, quando nós fazemos o que está escrito na palavra dele. Eu gostaria de finalizar com um versículo muito conhecido, irmãos. 2 Crônicas 7,14 diz assim, ó: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, a conversão, e se converter dos seus maus caminhos, aí que ele faz? Então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua... Amém, irmãos?